Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui para mais um vídeo no qual nós estamos trazendo textos para conversarmos a respeito de arte espírita. Então hoje nós trouxemos um texto, um conto intitulado A Guardiã, e em seguida nós vamos, após a leitura do texto, nós iremos comentá-lo. Então o texto chama-se A Guardiã e nos fala o seguinte: comecei a desdobrar-me mediunicamente aos 15 anos, assim que entrei na adolescência. Um dia, vi-me desdobrar animicamente numa região estranha, tenebrosa, de paragens sombrias. Confesso que sempre adorei literatura gótica. Anne Radcliffe, Edgar Allan Poe, Bram Stoker eram meus autores prediletos. A Queda da Casa de Usher era de leitura extremamente agradável, apesar da descrição macabra. Nosferatu, filme de Murnau, primeiro filme do Conde Drácula no cinema, me atraía agradavelmente. Por alguma razão, o estilo gótico encantava-me. Gostava de sentir a adrenalina dos filmes de terror. Agora, de repente, via-me imerso numa região obscura, semelhante aos filmes que tanto gostava. Encontrei-me diante de um bosque esquisito, repleto de árvores nodosas e escuras, dentro do qual ouviam-se lamentos e gritos pavorosos. Já ia desesperar-me, quando surgiu ao meu lado uma bela moça. Cabelos compridos e negros, trajava uma bela túnica alva e subitamente ficou ao meu lado. Tranquilizou-me dizendo: sou tua guardiã, meu amigo. És médio de desdobramento e hoje iniciaremos o resgate de um espírito vampiresco chamado Lord Gladstone. Percebi que aquela jovem era um espírito protetor que surgia para orientar-me. Indaguei intrigado: quer dizer que a lenda dos vampiros é verdadeira? Existem espíritos vampirescos realmente? Ela sorriu enigmática. Existem vampiros, mas não como o entendeis. Vampiros são desencarnados, ainda muito materializados, ainda necessitados das energias vitais do plasma humano, do princípio vital contido no sangue humano, para satisfazerem paixões e apetites insaciáveis. Quando vivas, tais desencarnados foram pessoas cruéis, psicopatas que deleitavam-se com o sofrimento alheio. Quando desencarnam e não encontram os caminhos do arrependimento, vagueiam por séculos nos hospitais, nos cemitérios, nas casas desequilibradas, para continuarem a manutenção de suas ações nefastas. Buscam a energia vital do sangue humano, deliciam-se com o fluido vital remanescente dos cadáveres. Porém, um dia reencarnarão, mesmo contra a sua vontade. Este que visitaremos hoje é Lord Gladstone, nobre inglês da velha Inglaterra, desencarnado há 400 anos, que construiu através de formas de pensamento desequilibradas um castelo semelhante ao qual onde morava. Castelo este situado no umbral denso, área onde nos encontramos. Assim, verás os exageros contidos nos teus filmes vampirescos devidamente desmistificados pela doutrina espírita, que nos garante que o sobrenatural não existe e que somente o bem é eterno, sendo o mal transitório. E como nos aproximaremos deste nobre? Orando. Permaneça ao meu lado e ajude-me na oração que proferirei.
Ela concentrou-se e entrou em prece. Telepaticamente captava o pensamento da guardiã e repetia mentalmente a oração proferida pela jovem. Enquanto ela orava, forças quintessenciadas iluminavam o bosque. Um facho luminoso estendeu-se até a entrada do castelo, localizado depois de tortuoso penhasco. Terminada a oração, que mobilizou luzes celestiais, ela disse-me: atravessaremos o bosque para chegarmos até o castelo. Não olhe para os lados. Os seres impuros do bosque tentarão impedir a nossa passagem. Não olhe para eles. Fixe no raio de luz. E assim fiz. Durante nossa passagem, uma pleiade de espíritos imperfeitos e horripilantes cercavam-nos, mas eu fixei a luz e evitei encará-los. De aparência tenebrosa, metiam-me medo. A certa altura, quando um deles tentou cercar-me e dizer-me palavras desagradáveis, ela repetiu: olhos fixos na luz, meu filho. Olhos fixos na luz. Chegamos na porta do castelo. A porta estava aberta. Sentado no trono, um velho decrépito. Era Lord Gladstone. A guardiã materializou um camafeu no qual a imagem de uma doce menina encontrava-se. Notei que o nobre não enxergava a guardiã, mas via-me perfeitamente. Ao perceber a minha chegada, levantou-se do trono, caminhou na minha direção. Novamente, o medo possuiu-me. Quase desmaiei de susto ao ver a carantonha sinistra do velho vampiro. Calvo, palidíssimo, dedos curvos com longas unhas, roupas surradas, ele interpelou-me: o que queres em meus domínios? Serei obrigar a minhas filhas a sugarem teu sangue? Quando ele fez esta ameaça, dos corredores sombrios do castelo surgiram uma chusma de moças esquálidas e sinistras, olhares ameaçadores, emitindo a risada dos loucos. A guardiã telepaticamente ordenou-me: mostre-lhe o camafeu e não tenhas medo. Estou aqui. São pobres seres desencarnados, dignos da nossa piedade. Não são monstros, são apenas seres humanos degenerados. Notei que a mentora envolveu-me em fluidos balsamizantes, que me acalmaram. Mostrei-lhe o camafeu. Trouxe este presente para o senhor. A carantonha pálida comoveu-se diante do retrato existente no camafeu. Ele cobriu o rosto, apertou a medalha entre os dedos retorcidos e exclamou revoltado: minha netinha! A morte levou-a aos 15 anos. Depois que ela partiu, o ódio consumiu-me. Tornei-me um monstro sedento de sangue. Vinguei-me das pessoas que me cercavam. Fazia todos sofrerem. Todos pagaram quando empunhei a minha espada justiceira para pagar a perda irreparável da única pessoa que amei. Durante as batalhas fiquei conhecido como o Empalador, porque aniquilava inimigos fincando-os em estacas pontiagudas. O sangue caindo estaca abaixo consolava-me, encontrava forças para continuar vivendo, matando, sangrando, decapitando. Era meu jeito de saciar o ódio que me consumia. O Lorde disse à jovem: tome conta do castelo, filhinhas. Papai já volta. Saímos numa carruagem estranha que eu conduzi, auxiliado pela guardiã. Sempre de desdobramento, levei-o à casa espírita que frequento, o Centro Espírita Humildade e Perdão, situado no bairro da Malé. Chegamos no transcurso da reunião mediúnica. O Lorde ficou irritadíssimo ao ver onde se encontrava. Conectado mentalmente, a médium tentou intimidar o grupo. Saibam que sou poderoso vampiro. Querem ver eu me transformar num gigantesco morcego? Quando ia começar a transformação perispiritual, viu finalmente sua neta, que era nada mais nada menos que a bela mentora e guardiã que me acompanhava. Manifestada mediunicamente em outra tarefeira, a guardiã disse-lhe:
vovozinho, venha aos meus braços. Estamos afastados há 400 anos. Estou morrendo de saudade do Senhor. O espírito Gladstone começou a chorar e as camadas profundas do ódio começaram a desmoronar. A guardiã doutrinou e, antes de retirar-se, ele perguntou: e minhas filhas, como ficarão? A mentora tranquilizou: depois iremos buscá-las. Não se preocupe. Quando devolveu meu espírito ao corpo físico, a guardiã beijou delicadamente meu rosto e disse-me: muito obrigada. Hoje estou com 55 anos. Tenho 40 anos de trabalho mediúnico. E nos caminhos do umbral denso, desdobrando-me para auxiliar os sofredores, ainda sou conduzido pela enérgica guardiã. Atualmente evito filmes de terror para não despertar recordações indesejadas. Bem, meus irmãos, este é o conto de hoje e nós vamos fazer assim, um paralelo com aquilo que nós denominamos literariamente de estilo gótico. Então, o estilo gótico foi um estilo que predominou principalmente no século XIX e tinha como expoentes desse estilo Edgar Allan Poe, que escreveu contos de mistério e contos policiais. E um desses contos intitulado A Queda da Casa de Usher. Temos também o nosso irmão Bram Stoker, que publicou Drácula, que é um clássico do terror. Temos também Mary Shelley, que publicou Frankenstein. E um pouco mais adiante, no século XVIII, em 1640 mais ou menos, nós temos a Anne Radcliffe, que é considerada a primeira mulher que escreveu sobre estilo gótico. Em todos esses estilos, em todas essas narrativas, o sobrenatural predomina. Mas, de que maneira nós podemos interpretar literariamente essas narrativas? Então, de acordo com os especialistas em literatura, o que esses autores queriam determinar, esses monstros, essas aparições, não era simplesmente a vontade de meter medo nas pessoas e de falar a respeito do sobrenatural. Era principalmente relatar a decadência moral da sociedade de então, que era uma sociedade que estava abalada pela Revolução Industrial. Então, por exemplo, Londres, que era uma das principais cidades europeias, no século XIX, em que a Revolução Industrial estava no auge, até porque um dos primeiros países que implantou a Revolução Industrial foi a Inglaterra. Londres era uma cidade escura, uma cidade com uma baixa preocupação com higiene pública. Havia muitos ratos, muitos insetos, muitas doenças. Não havia iluminação. Naquele tempo ainda não havia iluminação elétrica, era iluminação a gás ou lanternas de querosene com óleo de baleia que eram colocadas nas ruas, principalmente nas regiões dos subúrbios. Então aquela descrição daqueles ambientes sombrios mostrava da parte desses autores um simbolismo daquela sociedade que era muito rica para alguns e muito pobres para outros. O vampiro, os fantasmas, significavam o medo que a sociedade tinha da pobreza, da ignorância. Esses monstros representavam o desemprego, as dificuldades financeiras, a orfandade. Então, era um simbolismo mostrando essa sociedade decadente e uma sociedade ainda muito voltada
para a exploração do homem pelo homem. A doutrina espírita veio dar luz a todas essas situações, né? Em primeiro lugar, ela veio mostrar o seguinte, que o mundo realmente, a sociedade realmente avançou muito do ponto de vista do intelecto, mas o que faltava para que a sociedade fosse efetivamente feliz? Faltava a questão da moralidade, faltava a educação moral. Então Kardec, no Livro dos Espíritos, nas obras da codificação, ele relata que para que a sociedade seja justa, para que a sociedade diminua os seus processos de desigualdade, é necessário o combate sistemático ao materialismo, ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. Então essas eram as receitas da doutrina espírita para essas mazelas que a sociedade apresentava. Além disso, ele nos falava que realmente existiam espíritos imperfeitos, espíritos impuros no mundo invisível que apresentavam formas e situações muitas vezes horripilantes. E mais adiante, nas obras complementares, isso já no século XX, principalmente no livro Missionários da Luz, André Luiz vai falar a respeito dos vampiros, que nada mais são do que espíritos em forma zoantrópica. Então, no livro Missionários da Luz, André Luiz e Alexandre, eles chegam num local que é um matadouro, aquele local em que se mata os bois. E lá se encontram espíritos que estão absorvendo energeticamente o plasma daqueles animais, daqueles indivíduos. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz também relata que na hora do desencarne, principalmente para pessoas invigilantes, existem espíritos que ficam ao lado dos cadáveres, absorvendo o fluido vital remanescente no corpo físico. Então, esses espíritos que tanto exploram o plasma humano nos matadouros, nos hospitais e aqueles também que se locupletam, né, das energias dos seres humanos nos cemitérios, retirando o princípio vital remanescente, eles sofrem um processo de degeneração perispiritual e apresentam formas monstruosas, dentre elas a forma de vampiros, a forma de seres demoníacos, com aparência demoníaca, seres com aparência vampiresca, mas são desencarnados, não são. Então aquele mito do vampiro, né, que é um corpo que fica dormindo no caixão e que sai à noite para atacar as pessoas, é um mito, é uma lenda urbana, porque esses espíritos já atacam você qualquer hora do dia. Então, se você estiver em vigilante, se você for uma pessoa desregrada, uma pessoa que comete atos ilícitos e tem um vampiro, ou seja, um espírito em forma zoantrópica, te obsediando, ele vai estar ao seu lado a qualquer horário. Não é meia-noite, não é 1h da manhã, é qualquer horário, de dia, de noite, qualquer horário. A sua casa pode ser assediada por espíritos de forma degenerada em qualquer horário. Não tem hora certa, né? E esses espíritos, a partir do momento que eles forem atendidos nas suas necessidades espirituais, a partir do momento que eles forem doutrinados, eles vão sair daquela condição de zoantropia, vão sair daquela condição de ignorância espiritual e vão readquirir a forma normal, vão readquirir a forma humana, vão entender que são espíritos encarnados que precisam voltar à normalidade, entrando pelo caminho do processo evolutivo, que precisam se arrepender daquele mal que
que se locupletam, né? E que preferem e se tornarem pessoas de bem. Então, a doutrina espírita esclarece tudo isso. Faz todo esse esclarecimento. Então, tira aquele medo das pessoas. E por que é bom você, que é espírita, não ficar vendo filme de terror? É bom pelo seguinte, porque apesar de a gente saber que o cinema exagera, aquilo tudo é ficção e mentira, mas a gente sabe que no mundo espiritual tem espíritos efetivamente com formas zoantrópicas. Tem espíritos que efetivamente se apresentam como monstros, né? Então a gente tem também um livro do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Trilhas da Libertação, e que tem um espírito que é, provisoriamente, um espírito que está dominando uma região das trevas. Ele é o Tamerlão, que foi um imperador da Idade Média, né? Daquele período ali dos bárbaros, né? Um bárbaro daquela época, do período final do Império Romano e início da Idade Média, era um bárbaro. Então era um homem, Tamerlão era um homem chamado o cortador de cabeças. Ele existiu efetivamente e ele era chamado de cortador de cabeças. E o seu trono era com os crânios dos seus inimigos, que ele cortava, ele empilhando e fazia o seu trono. Então o espírito desse desencarnado, ele continuou com as mesmas características. Então o Manuel Filomeno de Miranda relata que houve o atendimento a esse companheiro numa casa espírita e ele, quando se viu cercado pelos bons espíritos, ele quis assustar, se pudesse, se fosse possível, né? Ou intimidar, mostrando um poder que ele não possuía. Aí o que é que ele fez? Ele falou assim: eu sou o diabo, eu sou o demônio, eu sou Lúcifer, vocês querem ver? E aí ele se transfigurou perispiritualmente num demônio mesmo e inclusive expelia até cheiro de enxofre para intimidar ali os espíritos, mostrando que ele tinha poderes, que era um homem poderoso, era um homem desencarnado, né, poderoso. E aí o que acontece? Os bons espíritos então começam a atuar magneticamente sobre ele e desfazem aquela forma, retiram do seu perispírito aquela aparência desagradável. Quando isso acontece, ele volta à forma humana e assume a forma de um idoso, a forma de um homem decrépito, velho. E aí eu estava vendo a biografia desse irmão, né? Eu gosto de acompanhar sites de história, estava vendo um filme, um documentário sobre Tamerlão. Ele efetivamente morreu afetado por uma doença que ele não soube detectar. Naquela época a medicina era muito rudimentar, e começou a realmente sofrer um processo de degeneração física, que ele era um homem muito violento, ele vivia só em guerra, ele vivia o tempo todo guerreando. Então aquelas doenças daquela época foram debilitando seu corpo, ele foi enfermando e ficou bem frágil no final da vida. Então essa aparência no livro está mostrando ele com a aparência real dele, que ele não era nada aquele demônio que ele se apresentava, era apenas um ser que errou muito, que se equivocou, que continuava preso às suas limitações e que queria se apresentar daquela forma, meter medo nas pessoas. Então ele mostrou-se daquela maneira. Então vejam bem, essa é a doutrina espírita que nos mostra que você não tem que ficar com medo de espírito. Mas é um espírito das trevas. Existe espírito das trevas, realmente tem formas zoantrópicas. O que fazer se porventura nós percebermos a presença desses irmãos? Nós temos que orar por eles e eles serão atendidos. E o médium de desdobramento, às vezes, é levado a essas regiões, mas sempre vai acompanhado por um mentor que atua conduzindo o espírito nesses caminhos. O médium de desdobramento ele não vai sozinho nesses locais, ele vai acompanhado por um mentor. Bem, pessoal, então era isso que a gente queria conversar com vocês. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.